Olá, eu sou a Eliane, acadêmica do curso de Pedagogia da Uninter, Polo de São Miguel do Oeste, inscrita no RU 2089503, dando prosseguimento, então, aos vídeos do estágio híbrido de extensão de educação infantil, com a temática Brincar é coisa séria, onde a gente estava falando das fases do desenvolvimento infantil, né? Como a gente estimula, então, as crianças com as brincadeiras e cada fase, né? Que vai ter o estímulo para cada fase. Como a gente falou antes, cada criança tem o seu tempo, mas se a gente souber observar e analisar as etapas e saber o estímulo, já é de grande valia, né? Então, agora que a gente já conhece as fases do desenvolvimento e os marcos do desenvolvimento, a gente pode estimular, né? Aprender um pouco mais e saber a forma correta de estimular o desenvolvimento, então, para cada etapa. De acordo com cada faixa etária, a gente pode oferecer inúmeros tipos de estímulos, dos mais simples aos mais elaborados, que podem enriquecer as experiências de aprendizado vivenciadas durante as fases do desenvolvimento cognitivo infantil. Então, a gente tem a primeira fase, que é de 0 a 1 ano e 6 meses, que seria durante os 18 meses de vida, que é quando a criança está no estágio sensório-motor. E as atividades a gente vai trabalhar com as sensações, os movimentos, que estimulam bastante o desenvolvimento. Brincadeiras como dança, música e movimentação corporal são recomendadas para esse período. Além disso, por estar muito ligada ao sentido, essa fase é fundamental para o desenvolvimento infantil que os responsáveis usem os sentidos de forma afetiva, olhando sempre nos olhos das crianças e falando com ela, e é claro, abraçando, beijando, sempre usando a afetividade. De 1 a 7 meses até os 3 anos e 11 meses é o período de transição entre as duas fases do desenvolvimento infantil inicial, o sensório motor e o pré-operatório. Então, nessa fase, há um desenvolvimento mais preciso na coordenação motora, o que torna os jogos de encaixe uma excelente opção para a criança. Chegando ao final desse período, perto dos 4 anos de idade, os responsáveis já conseguem aproveitar a comunicação mais desenvolvida da criança para instruí-la quanto ao comportamento. Então, é a fase que a gente já pode conversar, que eles têm um entendimento um pouco maior e eles conseguem se expressar, né? A parte do estímulo, além de quando eu estou conversando, né? Eu estou estimulando, por mais que a gente ache que não, mas quando eu ouço a criança, ela está recebendo um estímulo que ela é ouvida, que ela tem opinião, que ela pode se expressar, né? Então, a importância, como eu disse no início, de coisas que para a gente às vezes são banais, mas que têm um sentido muito forte para o desenvolvimento da criança. Então, a fase dos 4 a 5 anos e 11 meses é a fase que eles começam a interagir e brincar com outras crianças e passam a ter mudanças significativas, tornando tudo mais concreto, né? Então, é nessa etapa que é importante a socialização, as ações, as conversas, e essas conversas, nessas fases, assim, nessa fase dos 4 anos até os 5 anos e 11 meses, as conversas começam a ter mais sentido para eles também, né? Então, ter mais coerência, ter mais lógica, e eles apresentam os argumentos deles. E como eu disse anteriormente, a importância deles serem ouvidos e a opinião às vezes ser respeitada, né? A gente tem muito aquela que, não, eu sou o professor, eu determino e eles obedecem, e não é assim que funciona, né? A criança, ela tem que ser ouvida, tem que ser acolhida dentro de qualquer ambiente. Assim como a gente adulto também quer ser ouvido, quer ser acolhido, as crianças precisam ser ouvidas, a importância da gente dar voz para elas, né? Uma atividade para educação infantil nessa época é você deixar eles sugerirem
uma brincadeira, uma atividade que eles gostam mais, que né, não precisa ser todos os dias, mas você dá essa liberdade deles escolherem, né, uma atividade que eles gostem ou que eles tenham mais facilidade para desenvolver, né? Não precisa ser o tempo todo pensando no ganho cognitivo, mas se a gente conseguir observar que a gente não precisa sempre focar no resultado final, mas o percurso, o caminho que a gente percorreu durante a atividade, né? O que que eles ganharam, o que que eles aprenderam. Não precisa ter sempre sucesso no resultado final das atividades. Assim como numa roda de conversa, de socialização, que é tão importante nessa fase para eles. Aí a gente tem a partir do ensino fundamental, que é os 6 anos, que segundo a Base Nacional Curricular, que é a BNCC, a criança deve estar matriculada na escola e pronta para iniciar a jornada de estudos no ensino fundamental. Isso inclui ela a fazer contas básicas e começar o processo de alfabetização. Esse é um ponto que levanta muitas dúvidas, né? Portanto, é uma coisa que a gente precisa estudar. Qual a idade indicada para a gente começar o processo de alfabetização? Quando a gente. Como que eu começo? Se eu começo primeiro ensinando o meu filho a ler, né? Se eu posso interferir no processo da escola. Então, são coisas que a gente deve pensar, né? E que todo estímulo que eu der para o meu filho, né? Todo estímulo que eu ofertar para o meu filho é de grande valia, né? Se eu leio para o meu filho desde pequeno, com certeza ele vai se tornar uma criança que gosta de ler, né? Que tem apego pela leitura, vai ter uma oralidade muito boa, um poder de argumento bom, né? E, consequentemente, o desenvolvimento cognitivo maior, né? Porque assim, ele ouve a história, ele memoriza a história, ele sabe contar a história. Ele vai saber escrever uma história daqui a pouco, né? Então, quando ele chega no fundamental, ele já vai estar preparado. Então, a importância, às vezes, não só a atividade é importante, mas eu conversar, eu saber respeitar os limites de cada faixa etária e saber trabalhar com cada faixa, que é o importante, né? Eu gostaria só de terminar com um poema que é do Fernando Pessoa, que diz assim: brincar. Quando as crianças brincam, eu as ouço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma, e quem serei, visão, quem sou ao menos sinta isso no meu coração. Então, um poema, né, sobre brincar, do autor Fernando Pessoa, de 1993, que traz essa reflexão que às vezes a gente não teve esse tempo, esses estímulos não recebeu, e que hoje a gente sente assim em vários aspectos, né, da nossa vida, alguma coisa que nos trava às vezes na socialização, adultos com problemas, que não receberam esses estímulos e que, né, aos poucos vão mostrando essas feridas, essas cicatrizes, esses espaços que foram deixados, né, e que a gente percebe e hoje consegue entender, né, de onde vem. Mas a mensagem que eu queria deixar é que a gente dê oportunidade para as nossas crianças, que eles possam ser autores de suas histórias, né, do seu processo de desenvolvimento, que eles tenham essa liberdade, né, de poder dizer o que eles gostam e a gente poder olhar as nossas crianças como seres pensantes, diferente do que foi ensinado há muito tempo atrás, que criança não tinha opinião, que criança né, não poderia ser ouvida, não poderia ter voz, e criança tem voz,
criança tem que ser ouvida, a criança tem que ser amada, a criança tem que ser acolhida. Até porque o processo educativo só acontece dessa forma. Obrigada pela atenção de todos. Até mais.